Capítulo 24 de Lucas. Lemos a partir do versículo 36, que diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhe disse: por que estáis angustiados e por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e o comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, se revele a nós, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que o melhor símbolo para a fé cristã talvez não fosse a cruz, mas o túmulo vazio, simbolizando a questão da ressurreição. Eu não sei você, mas para mim a cruz é central à nossa fé, até porque sem a cruz não existiria túmulo vazio, pelo menos para nós. Por outro lado, também é verdade que sem túmulo vazio, a cruz ficaria invalidada. Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, significaria que Deus não teria aceito o sacrifício dele na cruz, que a morte o teria vencido. E o teria vencido porque ele, ao contrário do que dizia, não era quem de fato dizia. Antes era, como eu e você, um pecador. E por isso, como todo pecador, fora vencido pela morte. E se ele tivesse sido vencido pela morte, sendo sinal que Deus não recebeu o sacrifício dele como pagamento pelos nossos pecados, então ainda estaríamos nos nossos pecados, não estaríamos salvos, estaríamos perdidos. E, portanto, seria inútil, por exemplo, hoje, estarmos aqui. Porém, Paulo diz que Deus ressuscitou a Jesus para a nossa salvação. A verdade é que tanto cruz como túmulo vazio complementam a mensagem.
A mensagem do Evangelho. Porque a cruz proclama que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o túmulo vazio testemunha que ele ressuscitou para a nossa salvação. E não apenas isso, mas cruz e túmulo vazio testemunham que em Cristo Deus está trazendo tudo aquilo que está nele, ou seja, nós, da dor para o louvor, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Como diz o Paulo, a morte foi tragada pela vitória. A morte foi tragada pela vida. Essa é a mensagem da ressurreição. Os maiores problemas nossos, como humanidade, foram resolvidos por Deus por meio de Jesus na cruz e confirmado por meio da ressurreição. Porque o teu maior problema não é desemprego. O teu maior problema não é dinheiro. Teu maior problema não é se você vai conseguir realizar o seu sonho o ano que vem. O maior problema teu é que você um dia vai morrer. E o que vem depois disso? Esse maior problema, Deus tomou para si na cruz. E a prova que foi resolvido, o meu e o teu maior problema, é a ressurreição de Jesus. E esse resgatar que Ele está fazendo, da morte para a vida, da dor para o louvor, da tristeza para a alegria. O problema é que, embora alguns de nós já tenham passado pela cruz, quando entregou a sua vida a Jesus e passou a segui-lo, nem todos nós, ou melhor, nenhum de nós já passou pela ressurreição. Nós estamos vivendo assim no intervalo. No intervalo não entre a cruz e a espada, mas nós estamos vivendo no intervalo entre a cruz e o túmulo vazio. Mas é verdade que em alguns momentos desse intervalo que nós vivemos, o intervalo entre a cruz e o nosso futuro túmulo vazio, porque aqueles que estão em Cristo não vão ser deixados no túmulo. É verdade que em alguns momentos a espada se levanta. E aí a gente experimenta tristezas. E aí a gente experimenta dores. E aí a gente experimenta aborrecimentos. E aí a gente experimenta pesares. Porque o Paulo diz, a Bíblia diz que nós já fomos crucificados com Cristo. Mas a Bíblia não diz que nós já fomos ressuscitados como Cristo. Nós estamos a caminho. Mas nesse caminho aqui, entre estar crucificado com Cristo e ser ressuscitado como Cristo, a gente vai viver muitos dias de enfrentar a espada. Pergunta que fica é: o que a gente tem que saber para a gente viver nesse intervalo que a gente vive? A primeira coisa que eu e você precisamos saber: nós que já estamos crucificados com Cristo,
mas ainda não fomos ressuscitados como Cristo. Estamos vivendo aqui. Primeira coisa, eu e você precisamos saber. Primeira, que nesse intervalo aqui, que a gente vive, algumas coisas que a gente não quer passar, a gente vai ter que passar. Por exemplo, quem aqui gostaria de passar por uma cirurgia? Mas tem vezes que tem que passar. Quem aqui gostaria de passar por um exame, seja qual for, vestibular? A gente quer passar no exame, mas a gente não quer passar pelo exame. Quem aqui gostaria de passar por uma prova, ou por uma provação, como foi a de Jó? Mas, de vez em quando, alguns têm de passar. O próprio Jesus, ele disse assim, que os sofrimentos que ele passou, a cruz, os insultamentos, as pancadas, os dissabores eram necessários. Por exemplo, versículo de número 26. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Necessário. Versículo de número 44. Depois lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus olhava para os sofrimentos que ele passava e dizia assim, é necessário. É necessário, porque Deus tem um plano maior. Os discípulos não entendiam a cruz, porque para eles bastava que Jesus fosse um Messias político. Um Messias que ia libertar a nação, o povo, o país de Israel, do Império de Roma. E para um Messias que ia libertar o povo de Israel do Império de Roma, uma cruz não era necessária. Aliás, uma cruz para um Messias que ia libertar um país, um povo, uma gente do Império de Roma, a cruz, inclusive, era muito assim, indesejada. Eles não queriam um Messias na cruz, eles queriam um Messias com uma espada na mão, degolando o romano, não sendo crucificado por romanos. Então não entendia a cruz. Agora, o plano para Jesus era mais do que fazer dele um Messias que ia libertar um povo, uma gente de um império histórico no tempo, mais do que isso. O propósito de Deus para Jesus era fazer dele o libertador, o salvador de um império muito maior do que o romano. Mas fazer dele o salvador e o libertador de todos os povos, de todas as gentes, de todos os homens, de todas as mulheres, de toda a humanidade, do império da morte. Do império da morte. Para um Messias que ia libertar um povo do Império Romano, cruz não era necessária. Mas para um Messias que ia libertar todos os povos do Império da morte, aí sim, a cruz era necessária.
É por isso que muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, porque a gente quer entender tudo o que Deus faz dentro do nosso mundinho, dentro dos nossos desejos, dentro dos nossos sonhos. E aí Deus age, a gente fala, Senhor, não estou entendendo por que essa cruz é necessária. E aí Deus olha para você, porque você está olhando muito pequeno, eu tenho planos maiores. Meu plano não é ficar só respondendo pedidinho de oração, para abençoar a filha, resolver o problema do trabalho, da casa. Deus tem planos maiores para o povo dele, que deixou aqui, e que decidiu ser seguidores do Cristo. Então, em outras palavras, e guardadas as devidas proporções, tem coisa, meu irmão, que você não quer passar, mas vai ter que passar. Há sofrimentos que são necessários. Por quê? Não que Deus tenha desejado sofrimento para você, mas há momentos que Deus quer fazer alguma coisa por meio de você. Uma coisa por meio de você. Alguma coisa assim que, se Deus te deixasse na área de conforto, você não faria nunca. Mas como você está nessa situação, essa coisa está te machucando, mas essa coisa está te machucando e ao mesmo tempo está te estimulando, está te quebrantando, está te sensibilizando a fazer coisas, ou melhor, deixar Deus fazer coisas por meio de você, que de outra forma não seriam feitas. Você já ouviu falar que ostra feliz não faz pérola? Porque você sabe como é feita a pérola? É assim, diz que a ostra está lá, sossegada, de boa, na lagoa. Nem sei se ostra fica na lagoa, mas enfim. Mas a ostra está lá de boa. Aí parece que entra uma pedrinha de areia dentro da ostra. E aquela pedrinha machuca a ostra. E ela fica incomodada com aquela pedrinha. E por causa desse incômodo da pedrinha, sai um líquido dela, envolvendo a pedrinha, para a pedrinha não machucar tanto. E desse líquido que envolve a pedrinha, é que surge a pérola. Então é por isso que dizem que ostra feliz não faz pérola. Então é assim. Você não queria passar por isso. Você não queria ter que sofrer isso. Mas está passando. Está sofrendo, está vivendo. E por meio disso, Deus está fazendo alguma coisa boa por meio de você. Te capacitando. Te estimulando. Coisas que você não faria nunca. Nunca. Estando de boa. Só quero ficar de boa. E não fazer nada. Só receber. Só receber. Deus também quer fazer por meio de você. Uma outra razão que a gente passa, às vezes, por coisas que a gente não quer passar, não é só porque Deus pode querer fazer algo por meio de nós, por meio de você. Mas, às vezes, Deus quer fazer algo em você. Em você. Estava conversando, você sabe assim, né, que se a gente for colocar aqui o caráter de Jesus e o nosso caráter, o caráter de Jesus é assim, é como se fosse um bolo completo. Está com todas as fatias do bolo. Está lá a fatia do amor, está lá a fatia da paciência, está lá a fatia do domínio próprio,
está lá a fatia da fidelidade, está lá todas as fatias, o caráter de Jesus completo. Mas aqui o nosso bolo tem uns pedaços faltando. Tem uns pedaços faltando no pedaço que devia estar o amor. Tem uns pedaços faltando assim no pedaço que devia estar a paciência. Tem uns pedaços faltando aqui no pedaço que devia ser o domínio próprio. Tem vários pedaços faltando. Então, quando Jesus vem, ele vem para completar o bolo. Ele vem para aplicar o caráter dele que é completo, pleno, íntegro, no nosso. Então não é que ele quer que a gente passe por alguns sofrimentos, mas já que a gente está passando por algumas coisas, ele vai usar algumas dessas coisas para ir completando, para ir adicionando, nos ensinando a ter paciência, nos ensinando a ter amor, nos ensinando a controlar. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que está acamada, passando pela aprovação dela. Eu fui lá, eu e Tatiana. E aí ela diz, uma hora assim da conversa, ela diz assim, sabe, pastor, quando a gente passa por uma coisa assim, as outras coisas ficam tão pequenas. Tão pequenas. Hoje eu olho assim e vejo coisinhas que eu ficava brigando com meu marido, implicando, em outras palavras, fazendo da nossa vida um inferno. Hoje eu olho, isso aí não é nada. Isso daí não é nada. E eu ficava fazendo problema maior por causa dessas coisinhas de nada. Probleminha de nada. Aí eu falei assim para ela, você vai sair disso melhor. Você vai sair disso mais parecido com Jesus. Porque não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, Romanos 8, 28, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A imagem do seu Filho. Então pega os dois moldes aqui, o Ricardo e Jesus, põe um e compara, está faltando aqui na paciência, está faltando aqui no amor, está faltando aqui no domínio próprio. Então Jesus, ele vem preencher, vai trabalhando. Você não queria passar, eu não queria passar, mas a gente vai passando por essas coisas que a gente não queria passar. Mas Jesus vai passando com a gente, trabalhando, está vendo? Nessa situação eu faria assim. Está vendo como isso daqui era grande para você? Isso aí não é, o que é grande mesmo é isso daqui que você não está prestando atenção. E aí não é só que Ele vai fazendo coisas por meio de nós, mas Ele vai fazendo coisas em nós. Em nós. De modo que a gente vai passando e vai ficando mais parecido com Ele. Mais a imagem dele. Vai ficando mais quebrantado, vai ficando mais dócil, vai ficando mais Jesus. Mais Jesus. Porque na verdade é esse o teu chamado, viu? Teu chamado é que no final da sua vida você esteja mais parecido com Jesus, de forma que, como dizia um pastor, no último dia, quando Deus pegar o gabarito que tem a forma de Jesus e pôr em mim e você e dar aquela giradinha assim, Ele poder dizer, bateu. Bateu. Isso aí é teu filho, né, Senhor? É, meu filho. Isso aí é sua filha, não é, Senhor? É.
Como é que vocês sabem? Ah, a cara do Senhor. Fala igualzinho o Senhor. Age como o Senhor. Só pode ser do Senhor. É meu mesmo. Bom trabalho, Senhor. Deu trabalho, né, Senhor? Um pouquinho. Mas valeu a pena. Tá aí, ó. Olha que belezura que ficou. É isso. Agora, melhor notícia que essa, embora essa já seja uma ótima notícia, é que enquanto a gente vive esse intervalo entre a cruz e o túmulo vazio, que é a ressurreição, a gente passa por coisas que a gente não quer passar, mas tem de passar, para Deus ir trabalhando por meio de nós e trabalhando em nós. Mas a segunda boa notícia é que essas coisas que a gente não quer passar, mas tem de passar, vão passar. Vão passar. Você está entendendo? Não tem hora assim que numa situação da vida, você olha e diz assim, meu Deus, parece que isso aí não vai passar nunca. Parece que eu nunca vou sair disso. Esse negócio aqui eu já estou vivendo há anos. Quando eu acho que vai acabar, não acabou. Aí chega uma hora assim que você começa a acreditar que tem algumas coisas que não vão mudar, que não vai passar. Mas não é verdade. Tudo que você está passando em Cristo, que você não queria passar, uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Uma hora vai. Pode ter certeza. Porque Jesus aparece ressurreto, e Ele vem mostrando assim, as mãos marcadas com os cravos, que lembram os sofrimentos, que Ele passou, mas ao mesmo tempo passaram. Está no passado. Está no passado. E quando os discípulos veem aquilo, aquela que era grande tristeza, se transforma em grande alegria. Mas não é qualquer alegria. É essa alegria aqui do versículo de número 40 e 41. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhe perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Eu acho que quando Jesus perguntou isso, eles falaram, é Jesus mesmo. Porque várias vezes Jesus aparece comendo. Mas essa alegria aqui, irmãos, é aquela alegria assim, que quando você olha, você diz assim, eu estou tão alegre, é tanta alegria que você não acredita. É aquela alegria assim que você olha e você fala assim, meu Deus, não acredito. Me belisca para ver que eu não estou sonhando. É essa alegria aqui. Essa alegria. Eles veem Jesus lá derrotado na cruz e daqui a pouco Jesus aparece vivo, aquela tristeza da cruz se transforma na alegria da ressurreição. E é uma alegria maior do que a tristeza que foi vivenciada, experimentada. A tristeza que foi experimentada foi grande, foi massacrante. Mas a alegria que veio depois foi maior. E ficou. Ficou. Não passou. Porque hoje a gente vive assim num vai e vem, né? A gente vai vivendo num vai e vem. A gente vive
No dia do ai meu Deus. E no dia do ai louvado seja o Senhor. A gente vive no vai e vem da tribulação e da bonança. Bonança, tribulação. Não é assim? A gente vive no vai e vem. Um dia a gente está celebrando a vida. No outro dia a gente está celebrando, não, chorando a morte. No outro dia a gente está chorando a morte. Aí no outro dia a gente está celebrando a vida. Mas chega o dia em que esse vai e vem para. E aí a tristeza passa e só vai ficar a alegria. A dor passa e só vai ficar o louvor. A morte passa, vai passar e vai só ficar a vida. Essa é a mensagem da ressurreição. Então, quando você vê assim uma situação, seja na minha vida, na sua vida ou na vida de outra pessoa, que parece que o mal está prevalecendo, a dor está prevalecendo, a tristeza está prevalecendo, a morte está prevalecendo, você pode olhar para essa situação e dizer duas coisas. Duas coisas você pode dizer. Duas coisas. Sabe qual é a primeira coisa que você pode dizer? Quando você olhar assim para uma situação de uma pessoa, seja a sua ou de alguém, que a dor está prevalecendo, a tristeza está prevalecendo, e a morte parece que vai prevalecer, porque Jesus ressuscitou e Deus deu prova disso. Você pode olhar para essa situação e dizer duas coisas. Primeiro, você pode olhar e dizer assim, ok, realidade é dura, é essa, mas tem uma coisa. Isso aí pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim da história. Não é o fim da história. Porque quem não faz essa leitura, começa a questionar Deus. Quem é crente chega a dizer, para que Deus? Quem não é, já chega a dizer, Deus não existe mesmo. Mas quando a gente, você já chegou assim, olhou para a vida de uma pessoa, aí você olha para a vida dessa pessoa e fala assim para Deus, mas Deus, como é que pode, Deus? Como é que pode? Uma pessoa tão fiel, uma pessoa tão boa gente, uma pessoa tão generosa, e terminando a vida assim. Não faz sentido, Jesus. E aí Deus vira assim para nós e diz assim, escuta, quem disse para você que esse é o final da história? Quem disse para você que a história acaba aí? Quem disse que esse é o ponto final da história dessa vida? Porque depois que Jesus ressuscitou, Deus fez da morte não mais um ponto final da história, mas uma vírgula. Depois da qual a história continua. Agora, só tem um porém. Tudo que está antes da vírgula é relativo e passageiro. Fulano enriqueceu. Relativo e passageiro. Fulano perdeu o emprego. Relativo e passageiro. Fulano se deu muito bem. Ótimo, mas relativo, passageiro. Puxa, fulano parece que se deu muito mal. Que pena.
porém, relativo, passageiro. Agora, tudo que fica depois da vírgula, absoluto, definitivo e eterno. Passou da vírgula, Deus olhou e falou assim: servo bom e fiel. Definitivo, absoluto e eterno, não muda mais. Nunca mais. Passou pela vírgula, não importa o que tenha acontecido aqui antes da vírgula, tenha subido no monte, descido do vale, passou da vírgula, Jesus olhou e disse assim: vem para o meu reino que está preparado para você antes da fundação do mundo, definitivo, absoluto, eterno, não muda mais. Não muda mais. Não tem mais vai e vem. Passou da vírgula. Seja o faraó ou o escravo do faraó, seja o cidadão da Noruega, seja o cidadão de Guiné-Bissau, passou da vírgula, Jesus olha e diz: vinde bendito do meu Pai. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Absoluto, definitivo, eterno. Ninguém mais muda. Ninguém. Acabou o vai e vem. Acabou o vai e vem. Entendeu isso? Entendeu? Tudo que está antes da vírgula, seja o que for que aconteça aqui, relativo, passageiro. Cuidado para você não ficar muito apegado desse lado aqui, ok? E querer vencer só aqui. Porque tudo aqui desse lado da vírgula, relativo, passageiro. Agora, passou a vírgula, definitivo, absoluto, eterno. Essa é a mensagem da cruz e do túmulo vazio. Por isso, você pode dizer a segunda coisa: seja o que for que acontecer aqui antes da vírgula, que vai você experimentar dor, tristeza, aborrecimentos, choro, até morte. Você pode dizer para tudo isso, aquilo que a sua mãe dizia quando você vinha chorando para o colo dela: vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E depois da vírgula, não voltará. Não voltará. Por quê? Porque Apocalipse 21:4 diz assim: Ele, Deus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia. Aleluia. Agora, sabe o que eu acho interessante?
é que Jesus, da experiência dele de cruz e túmulo vazio, levou as marcas dos cravos. Levou as marcas dos cravos. Identificando que era ele mesmo. A identidade não se perde depois que se passa pela vírgula. Fico me perguntando se da nossa experiência entre a cruz, nós que fomos crucificados com Cristo, mas ainda não fomos ressuscitados com Ele, se a gente vai levar também as nossas marcas. Que vão identificar a nossa história, nossa identidade. Aí o pastor Russell Shedd, ele tinha assim um pensamento interessante. Ele dizia assim, leio para você: triunfo não é a ausência de batalha. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério, ou seja, do serviço, do seguimento de Cristo, ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Porque sabe o que eu penso? Mas aqui sou eu falando, tá? Que quando lá Isaías fala que não há lembranças das coisas passadas, é no sentido assim de que Jesus disse uma vez que a mulher, quando está em dores de parto, depois que o filho nasce, a alegria é tanto que ela não se lembra da tristeza, da dor. Mas não é que ela não pode se lembrar que ela passou por dor, mas é que a alegria é tão grande que aquilo não é nada, esquecido. Mas não que ela não possa se lembrar, mas isso aí sou eu. Agora, se a gente tiver que levar algumas marcas, amém. Amém. Porque se a gente tiver que levar algumas marcas, elas vão ser um memorial. Um memorial. Vão ser cicatrizes, assim, tipo, sabe cicatriz assim que... Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui, uma pequena cicatriz, que quando eu era criança, um cachorro me mordeu. Doeu na hora, pra caramba. Mas hoje eu olho assim, ó, eu lembro. Mas diz para mim uma coisa, não dói mais. Não dói nada, só me ajudou a ficar mais esperto. Então vai ser um memorial, assim, tipo uma cicatriz. Uma cicatriz, tipo um memorial. Que é um memorial que nos lembra não só do que a gente passou, mas que passou. E isso vai ser um motivo de louvor. Vai ser um motivo de louvor ao Deus que nos ajudou a passar como o bom pastor. Que não promete que a gente não vai passar pelos vales de sombra da morte, mas promete que vai estar conosco. O Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. E aí tem uma explicação, né, que essa vara e o cajado era o barulho que o pastor fazia assim no chão para a ovelha saber que ele estava perto. Era o consolo. Vai ser um memorial em louvor ao Espírito Santo que passou conosco em nós. E vai ser um memorial de louvor a Jesus. Que tudo por nós passou. Inclusive morte de cruz ele passou para que a morte de nós passasse.
mas agora está lá, no seu trono, vivo para sempre. De modo que no último dia receberá o louvor de todas as criaturas e que dirá assim: e eu oro para que eu e você estejamos nesse louvor que diz ao que está vivo para sempre, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Tem coisas que a gente tem que passar para Deus trabalhar em nós e por meio de nós. Mas todas essas coisas que a gente tem que passar, vão passar. E a única coisa que vai ficar é o louvor ao Senhor. Que assim seja, na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.